Bom dia, pessoal. Bom, não sei se vocês já pararam para pensar como a remuneração impacta na atração e na seleção dos talentos nas empresas de vocês. Então, para a gente dar um up nesse tema hoje, eu quero convidar a Elisa Amorim para falar sobre algo que é tão relevante. Eu vou apresentar a Elisa. Ela atua há mais de 15 anos em multinacionais e grandes consultorias, é especialista em remuneração, carreira e performance e acredita fortemente que o conhecimento da remuneração permite ao profissional de RH ser bem remunerado e desejado pelo mercado. Atualmente lidera o Remuneração em Foco e o seu maior propósito é formar a maior comunidade de profissionais qualificados de remuneração do Brasil, a comunidade Remuneração em Foco. E para a gente começar super bem esse papo tão relevante, me conta como a remuneração total pode ser usada como diferencial competitivo nessa atração de talentos. Primeiro, bom dia, muito obrigada a todos que estão aqui. Que legal, né, gente? A gente falando de remuneração quando a gente tem um evento desse de recursos humanos, sendo que a gente tem muito pouco espaço, às vezes, para poder falar de remuneração. Fico muito feliz mesmo de falar sobre o tema. E não tem como a gente falar de atração e retenção de talentos sem falar de remuneração, né? A gente pode falar de remuneração financeira, mas a gente também precisa falar da remuneração não financeira. E eu vejo que como a gente tem diferentes gerações no mercado de trabalho, cada vez mais a gente vai ser provocados a pensar em remuneração total. Esse negócio de cargos e salários, né, para quem me conhece já sabe que eu bato bastante nessa tecla. Gente, cargos e salários é o básico da remuneração, é o básico. A gente cada vez mais vai ter que ter esse olhar de remuneração total, pensar diferente e principalmente trabalhar com remuneração intrínseca, né, que é a parte de reconhecimentos não financeiros, que a gente sabe que vem crescendo muito, principalmente quando a gente fala de diferentes gerações dentro do mercado de trabalho. E aí, aproveitando esse contexto, como você acha que os profissionais hoje veem essa relevância? Maior de um salário fixo, mais competitivo, ou de um conjunto de benefícios estratégicos na organização? Eu acho que não tem resposta certa. Uma coisa que eu acho que a gente peca muito como profissional de RH é que a gente tem o foco em pessoas, só que parece que a gente não gosta de pessoas. Por que eu falo isso? Porque a gente, sempre quando a gente quer ver o que atrai, o que retém mais, a gente sempre pensa, vai ser remuneração fixa, vai ser remuneração variável, vai ser benefícios, o que vai ser. E, na verdade, a gente tem que perguntar para os nossos empregados, né? A gente não pergunta, a gente tem medo de perguntar para os nossos empregados. Eu e a Fábio, a gente estava num evento, né, em Belo Horizonte recentemente, e a Lilian do iFood, quem não a conhece, recomendo muito, ela fala como o iFood faz, né? O iFood, ele classifica, ele pergunta para os empregados e faz um ranking. O que para você é prioridade? Para você é prioridade o quê? É uma ginástica? É flexibilidade? E assim, quem aqui sabe olhar para o seu público de acordo com o nível hierárquico ou não e consegue segmentar o que é importante para eles. Então não adianta a gente ficar lá falando de benefício flexível, falando de não sei o que flexível, sendo que a gente não sabe o que eles querem. E aí a gente também, né, teve um outro evento de remuneração em São Paulo também, que de vários executivos compartilhando mudanças de benefícios para melhor, mas para melhor no conceito do RH. Né? Porque na hora que foi implantar, chegaram tanto de reclamações, porque minha academia não deixou de ser mais contemplada pelo plano, porque tal hospital já não era mais contemplado pelo plano. Então, assim, o que é melhor para o RH não necessariamente é o melhor para o nosso público. Então, eu vejo que não tem resposta certa por conta disso, porque é o público que vai determinar. E só para terminar, para encontrar mais um exemplo disso, no evento de Orlando desse ano, eu fui assistir uma palestra sobre reconhecimento e eu fui achando o máximo. Eu falei, nossa, tudo que eu aprendi aqui eu vou ter que compartilhar com a comunidade porque todas as empresas vão querer implantar alguma coisa de reconhecimento. E aí tinha um executivo do meu lado, um brasileiro que trabalha num fundo de investimento. Ele olhou para mim e falou assim, isso na minha empresa nunca ia funcionar. Porque para o público dele isso não funciona. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco isso. Acabou esse negócio de que a mesma fórmula vai caber em todo mundo. E aí, considerando isso que você está falando tão relevante, a gente sabe que a liderança faz muita diferença para que isso realmente aconteça. E como mostrar para o líder que remuneração não é custo, é um investimento para essa retenção desses talentos? Cara, isso é muito legal, porque assim,
Eu até recebi recentemente, eu até fiz um reel sobre isso recentemente, sobre como a gente vende, né, essa questão da remuneração. E a resposta está em dados. Né? Hoje o profissional de remuneração ele não consegue mais atuar se ele não tiver dados para poder conectar com a realidade do negócio. Então, por exemplo, eu vou implantar um determinado benefício que eu sei que vai diminuir X de turnover. Eu preciso saber quantificar qual é essa economia que eu vou gerar e eu vou mostrar que vai ter um retorno sobre o investimento ali. Elisa, isso é finanças, isso é negócio? Remuneração precisa cada vez mais falar de negócios e é assim que a gente vai, né, crescer, ganhar espaço dentro das organizações, porque sim, remuneração dá retorno financeiro para o negócio e é assim que a gente vai vender. Não adianta a gente falar assim, eu quero aumentar o vale alimentação. Beleza, eu também quero. Mas o que isso vai me trazer de resultado? Então eu acho que é assim, mesmo com o custo, a gente tem que aprender a vender nossos programas para a autoliderança. Aproveitando esse contexto, né, porque a gente acredita muito nos dados como ferramenta de convencimento, né, que contra dados e fatos não há argumentos, é coisa que eu aprendi quando eu tinha 18 anos. Como a gente, como RH, que sempre demorou um pouco para entender o benefício do uso dos dados de forma estratégica, como você acha que a área de RH pode se estruturar para usar dados e trazer indicadores concretos e estratégicos que mostrem esse impacto para quem decide? Assim, cultura de dados, gente, é cultural mesmo, sabe? Quem não trabalha numa empresa que é voltada muito para essa cultura de dados, vai ter mais dificuldade de começar a olhar para dados do que uma empresa que já tem essa cultura. E por que eu falo isso? Porque trabalhar com dados não é só coletar dados. Não é só você pegar lá da sua folha de pagamento, a lista de ativos e começar a trabalhar com calcular turnover, calcular esses indicadores básicos. Trabalhar com dados tem uma parte de compliance muito grande por trás. Então, assim, para você manipular os dados dos seus empregados, você vai precisar ter isso em contrato de trabalho. Então, eles precisam estar cientes que vocês estão trabalhando com os dados deles. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que as empresas ainda precisam melhorar em relação a isso, não só em relação à cultura, mas em relação a processos também de dados. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a parte de IA, que a Fábia também gosta bastante. Eu vejo muita gente falando de IA generativa, ChatGPT, Copilot, Gemini, mas eu vejo pouco a gente falando de Deep Learning, de Machine Learning, de processamento, de uso de inteligência artificial para processamento de dados, ou seja, nossos algoritmos, né? Eu acho que é a forma que a gente mais fala dentro das empresas, né? Por exemplo, eu quero saber se eu aumentar o benefício tal, quanto que eu vou diminuir, quanto que eu vou ter de economia no meu turnover, ou o que eu preciso, qual perfil que eu preciso contratar para ter menos turnover. Isso tudo são algoritmos que as empresas começam a rodar para poder ter essas informações e apoiar o negócio de forma mais estratégica, né? Então a gente passa a falar que determinado, por exemplo, pessoa que mora no bairro tal ou a X quilômetros da empresa tende a ficar mais na organização de quem mora mais distante. Então, a gente começa a trazer dados mais concretos para o negócio e isso faz total diferença quando a gente fala de pessoas e fala de recursos humanos. Então, também a IA eu vejo que é uma coisa. Agora, indicadores, gente, o que eu vejo? Assim, a gente confunde muito indicadores com a parte de People Analytics ainda, né? Eu gosto muito de exemplificar o seguinte: os indicadores, eles olham, como se você estivesse olhando no retrovisor do carro. Então, você está olhando no retrovisor do carro, você está olhando para o indicador, você está olhando para o que aconteceu. Aquilo não vai te dizer absolutamente nada. Vai te trazer assim, eu tenho um problema aqui, tá? Mas e aí? Como que isso vai refletir no futuro, né? Então, a gente vai ter que começar mais a falar de People Analytics nas organizações, modelos preditivos, que é onde a gente sai do retrovisor e a gente começa a usar o Waze. Né? Porque o People Analytics, ele vai te dar o caminho. Ele vai te dar a solução? Não, porque a gente está falando de comportamento humano e aí a gente tem viés, a gente tem falhas, mesmo com dados, tá? Dados a gente já sabe que também tem seus viés. Então, eu acho que é um conjunto, sabe, de dados. Assim, cultura, essa parte de processos para a gente começar a estruturar e o uso correto da inteligência artificial para geração de dados. E aí, considerando isso, né, porque a gente sabe que é um processo desafiador, né, fazer uma estrutura de remuneração total, quais são os principais erros que você vê que as empresas ainda cometem nesse processo de olhar e estruturar o que funciona realmente para a gente aqui dentro de casa? Eu acho que o número 1, comunicação. Né? Às vezes, a gente estava até conversando aqui, né, com o pessoal da UP, com o CEO da UP, às vezes vocês têm coisas muito bacanas, gente, muito bacanas, mas os empregados não sabem o que eles estão recebendo. Né? Às vezes é uma coisa básica, a gente tem visto em vários fóruns de remuneração,
assim, guinadas, empresas realmente saindo do 8 indo para o 80, por uma simples comunicação, por simplesmente montar uma feira de benefícios e mostrar que ele tem aquela opção, né? A gente tem algumas empresas fazendo isso maravilhosamente bem. A gente tem a Scania, não sei se vocês sabem, mas eles fazem um processo de gamificação de benefícios, ou seja, eles jogam jogos de tabuleiro com os empregados para mostrar o que eles podem usar, o que eles não podem usar. Então, eu acho que é isso, assim, a gente começar a pensar um pouco fora da caixa e começar a comunicar. Profissional de remuneração e benefício, gente, não sabe comunicar, tá? É uma falha nossa, a gente precisa cada vez mais. Eu acho que é a falha número 1. Às vezes não é investir. O pessoal pensa, vamos criar um benefício novo. Cara, você já comunicou muito bem? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu vejo essa questão de perguntar para os empregados. E eu tinha mais um, mas eu acabei de esquecer. Mas eu acho que se vocês trabalharem em comunicação, eu acho que vocês vão sair 90% na frente, que falha muito. Eu encontrei do caso da PepsiCo também. A PepsiCo fez um negócio muito legal no final do ano passado, ou retrasado, que eles, na cesta de Natal, eles mandaram um QR Code na cesta de Natal dos empregados, porque quem abre a cesta de Natal, gente? É a família. Né? O diretor da Heineken também fala muito isso. Ele fala assim, quando a gente chega na casa do empregado, a gente sabe que a gente vai gerar retenção. Porque ele não está saindo da empresa mais, ele está tirando o plano de saúde da família, ele está tirando o vale alimentação da família. Então, assim, cada vez mais, eu acho que o ponto é, quando que a gente começa a entrar na casa do empregado? E aí a PepsiCo fez esse QR Code, é um imã de geladeira, e aí a família começa a interagir com a empresa através do QR Code. Então, olha que a gente tem soluções de comunicação para a gente conseguir chegar na família do empregado e começar a gerar esse senso de pertencimento que às vezes a gente deixa de lado, né? E para acontecer isso, Fábio, o que a gente precisa? A gente precisa trocar mais, fazer mais conexões, né? Exato, networking ou netwaving, que é o que a gente mais gosta de falar. E a gente faz muito pouco, né? Tá todo mundo aqui de orelha puxada. E aí, considerando isso tudo, a gente sabe, né? Você mais do que ninguém, que algumas empresas falam, tá bom, mas não tem orçamento. Meu orçamento é limitado. E como uma empresa, mesmo com orçamento limitado, consegue trazer uma boa remuneração aderente ao contexto, à cultura, ao momento que ela vive, para continuar sendo aquela empresa que todo mundo quer estar junto? Gente, alguém tem orçamento aqui? Eu nunca trabalhei com orçamento. Já trabalhei em empresa muito rica e nunca tive orçamento. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, nós profissionais de RH, cada vez mais a gente vai precisar falar de negócios, a gente vai precisar falar de finanças. Uma recomendação, gente, assim, sabe onde que vocês vão brilhar? Quando vocês conseguirem olhar para o demonstrativo de resultado de uma empresa e saber aonde os programas de RH, nem só de remuneração, aonde os programas de RH impactam. Porque aí você para de falar eu quero implantar um programa tal, e você começa a falar aonde você vai mexer o ponteiro na organização. E eu acho que a gente peca muito nisso, a gente fica muito ainda numa camada muito superficial do RH, de discutir programa, mas a gente não vai na veia. Então, ao invés de implantar 5 projetos, gente, foque em um que vai muito fundo, tanto no negócio quanto nos empregados. Então, eu acho que é um pouco isso, é mostrar aonde você está trazendo retorno. E aí, para a gente encerrar esse papo, que eu acho que a gente ficaria horas, né, aqui ouvindo, tão relevante, como você vê o futuro da remuneração para a gente aqui no Brasil? Eu não gosto muito de falar de tendências, né? Quem conhece sabe que eu não curto isso, porque eu vejo que no Brasil a gente ainda peca muito no básico bem feito. Então a gente não pode pensar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vejo a empresa tal fazendo isso, nossa, que legal. Cara, mas aí você olha dentro de casa, você não tem uma estrutura de cargos bem feita. Então, assim, não adianta você dar 2 passos para frente se você ainda precisa dar meio, né? Então, assim, não gosto disso. Mas futuro da remuneração, o que eu vejo? Difícil você me perguntar isso depois que a gente escutou algumas palestras por aí. Mas eu vejo que, novamente, cargos e salários vai ser o básico, tá? Eu acho que o profissional de remuneração que quer crescer na área, ele tem que virar essa página o quanto antes, dominou, vamos embora, vamos para o próximo. E começar cada vez mais ter essa visão de remuneração total, remuneração, né, extrínseca, intrínseca, financeira e não financeira. Cada vez mais a gente vai estar trabalhando nisso, assim. E a gente precisa da união do RH, né? Isso é outro ponto também que eu acho que a gente peca muito, é cada um no seu quadrado, recrutamento, treinamento, desenvolvimento, remuneração, e não pode ser mais assim. A gente cada vez mais vamos ter que trabalhar cada vez mais juntos. Elisa maravilhosa, né, gente? Quem não conhece a Elisa, siga a Elisa nas redes sociais, Elisa Amorim, Remuneração em Foco. Ensina muito pra gente todo dia. É um prazer ter você aqui nesse Up Talks da Up. Um prazer receber vocês. Sigam, não deixem de seguir, porque ela é incrível. Muito obrigada pela presença. Obrigada, gente.